Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos, por mais que o próximo PET ou a outra forma que vai vir definida pelo Estado de dar aula não voltou, não interessa, né? Eu nunca precisei de PET para dar aula, a gente sempre está em sala de aula lecionando, então o conteúdo tem que seguir, independente se o PET está vindo ou não. Na última aula eu ensinei para vocês Egito, ok? Hoje eu vou começar a ensinar Mesopotâmia. É bem provável que eu não termine o tema só na aula de hoje, porque a Mesopotâmia foi um território ocupado por muitos povos diferentes, então é preferível ir explicando aos pouquinhos. Então vamos lá. A Mesopotâmia é onde hoje a gente chama de Oriente Médio, ok? Pensa na palavra direitinho, Oriente, então quer dizer, então tá lá pro lado da Ásia, né? Na verdade que é Oriente Médio significa a relação entre a Europa e a Ásia. Então é o Oriente, que é a Ásia Médio. Então é no meio do caminho, tá? É ali onde hoje é Israel, né, Iraque, Irã, é aquela região, ok? O termo Mesopotâmia significa terra entre rios, do grego antigo. Então significa que existia uma terra entre dois rios. Esses rios são Tigre mesmo, tipo o animal, e Eufrates. Então, dois grandes rios, e esse meio desses dois grandes rios era a Mesopotâmia. Lembra lá que eu ensinei no Egito que existia um rio enorme chamado Nilo, e ali ficou muito fértil aquela região próxima do Nilo, que é o Egito Antigo? Imagina a Mesopotâmia que eram dois rios, dois grandes rios. Então ali no meio, que chamamos de fértil, né, um território muito fértil, todo mundo queria viver. Por quê? Porque tinha muita água. Toda a sociedade antiga surgiu perto de rio. E a Mesopotâmia tinha dois grandes rios. Então todo o povo queria viver entre esses dois grandes rios, ok? Essa região foi, provavelmente por causa dos grandes rios, uma das primeiras regiões a se sedentarizar. Lembra lá que eu ensinei na primeira aula sobre pré-história, que um dos motivos de acabar a pré-história e começar a história... Né, foi o povo se sedentarizar. O que é sedentarizar? Sedentarizar. O povo antigamente ficava caminhando, achava uma frutinha, comia, achava um animalzinho, matava, se alimentava dele, por aí vai. Então você tinha que ficar andando, não tinha lugar para você ficar. Quando o povo se sedentariza, o que significa isso? A partir de agora eu tenho uma casa, e a minha casa tem uma plantação de milho, e eu tenho uma criação de boizinho, e eu tenho um cachorrinho que me ajuda a cuidar da minha casa. Então esse lugar você vai ficar ali para sempre. Que é a ideia que a gente tem hoje de casa, de você ficar ali dentro da sua casa. Você vai no trabalho e volta, você vai para a escola e volta, mas você sempre tem a casa como referência. Naquela época do mesmo jeito. Então, uma das primeiras regiões da história a se sedentarizar, as pessoas ficarem paradas no mesmo lugar, foi aqui. Por quê? Porque tinha dois rios enormes que dava base. Você precisa de plantar? Você precisa da água do rio para plantar. Como é que você planta milho sem água? Como é que você planta arroz sem água? Como é que você planta trigo sem água? Não tem jeito. Como é que você cria animais sem água? Você vai criar um boizinho, uma cabra para tirar leite? Ele precisa de água. Toda criação precisa de água. Você e sua família precisam de água. O cachorro, todo mundo precisa de água. Então por isso todo mundo surge próximo de rio. Lá são dois rios, então um dos primeiros lugares do mundo a ser sedentário, né, a parar e viver naquele lugar, é a Mesopotâmia. E com essa parada, com a formação das primeiras cidadezinhas, né, é a hora que começam as profissões. Então antes não, você vivia caminhando. Achei lá, achei cá, aqui, achei o animalzinho, entendeu? Você precisava de uma profissão. Você era um sobrevivente. Você tinha que achar alguma coisa para comer, senão você e sua família iam morrer. Agora com essa sociedade mais estável, agora você tem sua casa, você tem uma plantação de milho, você já sabe plantar o milho, sabe plantar trigo para fazer um pão, já tem o leite ali da vaquinha, entendeu? Então isso te dá uma estrutura melhor para viver, uma tranquilidade maior para viver. É claro que havia guerra, confusão toda, mas entre viver procurando, se você não achar, você morre, que você não vai comer grama, e ter sua plantação, a sua chance de ter a plantação e viver mais tranquilo é essa, não é? Bem maior. Então, é nesse tipo de sociedade, é nessa sociedade mais estável, mais tranquila, que vai surgir as primeiras profissões. Então, por exemplo, pedreiro. Esse pedreiro mesmo, que hoje que continua fazendo casa, naquela época era também. Só que era feita de pedra as casas, então por isso pedreiro. Né? Hoje em dia tinha que chamar tijoleiro, alguma coisa assim. Por quê? Porque naquela época eles mexiam com pedra. Então empilhava as pedras e fazia a casa. Aí também padeiro, que é o cara que vai fazer o pão. Sapateiro, o cara que vai arrumar alguma coisa pra você poder pisar, né? Em vez de ficar pisando descalço e pisar nos espinhos da vida, nas pedras, você
ter alguma coisa ali na sola do seu pé para poder ficar melhor. Que é o que a gente chamou de sapato. Fazendeiro, que é o cara que vai plantar. Soldado, que é a pessoa que vai dedicar sua vida à questão física, né? Ficar fortão e lutar. Porque a gente está montando uma sociedade aqui. Todo mundo que vive lá fora é nômade. Tá vivendo lá procurando. Se eles estão procurando, eles podem chegar aqui e achar o que eu tenho. Eu tô aqui plantando meu milho. Custo para plantar aquela guerra todo dia lá com enxadinha, para poder deixar o milho crescer direitinho e dar as espigas de milho que eu preciso dela para sobreviver. E vem uma pessoa do outro lugar e fala, não, isso aqui é meu porque eu achei pegar. Ah, peraí, não, aí não, eu tô cuidando. Então você tem que ter alguém para fazer essa defesa, o que a gente chama hoje de polícia, ok? Você tem sua casa, a pessoa não pode invadir porque a casa é sua, então você chama a polícia. Naquela época tinha os soldados, então a pessoa vai ser paga para fazer a segurança do lugar. Porque se alguém tentar invadir, ele vai ser o responsável por defender, porque peraí, isso aqui é nosso, entendeu? Vai surgir também os primeiros sacerdotes. O que é sacerdote, professor? Hoje a gente chama de padre e pastor, né? A maioria do Brasil é cristão, então geralmente ou é católico ou é evangélico. Existem outras religiões que são liberadas no Brasil, porque o Brasil não faz controle de religião. Mas as principais, né, que tem mais gente professando, é a Igreja Católica e Evangélica. E lá tem o padre e o pastor. O sacerdote é alguém de uma outra religião. Então, na falta de uma palavra melhor, vamos usar sacerdote. Então, as primeiras pessoas começaram a dedicar sua vida à religiosidade. Jesus nem tinha nascido ainda, ok? Está na época dos hebreus, dos judeus. Aí os judeus já existiam já acreditavam lá no Deus único deles. Se não me engano, um dos poucos povos, se não for o único, que acreditava em um Deus só. O resto tudo era politeísta, tinha vários deuses. Como a gente viu na última aula lá no Egito, que tinha vários deuses, Isis, Osíris, Horus, Anubis e por aí vai. Então, esse sacerdote começa a se dedicar à vida religiosa, a entender o que os deuses da época dele, os deuses que eles acreditavam, queriam do ser humano. O que ele interpretaria, por exemplo, os gregos tinham assim, se a águia, que era o símbolo de Zeus, vira para um lado, significa que Zeus quer uma coisa, se vira para o outro, significa que Zeus quer outra coisa. Então, esse sacerdote vai fazer isso. Né? Fora a questão também das crianças que vão nascer. Então, já surge aí a ideia de sacerdócio, de um intérprete da religião, de alguém que vai dizer para os outros o que os deuses ou o Deus quer. Também surge outro cargo importante, que vai ser muito discutido hoje em dia, que é o governante. Alguém vai ter que mandar. Já que essa cidade está toda organizada, já tem o padeiro, já tem o fazendeiro, já tem o padre, já tem o policial, né, o soldado para manter isso tudo seguro. Tá vendo que tá tudo organizadinho? Agora vai ter que ter uma pessoa que vai fazer isso organizar. Alguém tem que chegar para o soldado e falar, olha, você está executando bem seu serviço. Alguém vai chegar para o sacerdote e falar, você está bem no seu exercício, você está executando bem sua atividade. Olha, o pedreiro, você está fazendo casa aí, mas as casas estão caindo, o que nós vamos fazer? Então, alguém tem que gerenciar essa situação. Alguém tem que controlar para ver se a sociedade está funcionando. E esse alguém é o governante. Obviamente, como a gente viu lá no Egito, que o governante era o faraó, que é super poderoso, esse cargo é um cargo de muito poder, de muita influência, entendeu? E é da essência do ser humano querer ser poderoso. Né? Que eu mando, que fulano tal falou que eu sou gente boa. Então, esse cargo de governante, aos poucos, vai ganhar muito destaque. E aí as pessoas vão começar a querer ser. E aí vai começar a criar algumas regras para que cada cidade tenha uns governantes melhores. Né? Estudo, formação, experiência, sei lá. Mas o cargo de governante tem um destaque. Então, tende-se com destaque a querer aquele cargo para você. Tá? Mas, em suma, é um cargo de muita responsabilidade. Né? Haja visto hoje a gente, né? Quem são os nossos governantes que todo mundo fala diretamente? Nós temos 3 poderes, mas parece que a gente só tem um, porque quando dá problema na cidade, todo mundo vai atrás do prefeito, ninguém vai nos vereadores. Quando dá problema no estado, vai todo mundo atrás do governador, ninguém vai atrás dos deputados estaduais. Quando dá problema no Brasil, vai estar atrás do presidente, ninguém vai atrás dos senadores e deputados. Então, esse poder também traz muita responsabilidade, porque a cobrança vai ser grande. Deu errado? A culpa é sua, você era o governante, você teria previsto isso. Mas como é que eu ia saber que não ia chover? Problema seu. A sua responsabilidade é manter todo mundo aqui com água. Se você não fez isso, o seu serviço está sendo mal feito. Então você tem que sair para entrar outro no seu lugar. E aí começam essas questões. Beleza? Então, de maneira geral é isso. O conteúdo hoje sobre Mesopotâmia. A partir das próximas aulas nós vamos falar dos povos que viveram lá. Que eu vou repetir, Mesopotâmia é o lugar. Tinham 2 rios, Tigre e Eufrates.
E esse meio é a Mesopotâmia, então é o lugar. Aos poucos, muita gente vai querer viver nesse lugar, ok? E aí um povo vai começar a tirar o outro de lá para poder viver nesse lugar. E aí nós vamos estudar isso mais para frente, beleza?